Para começar, vamos conhecer o termostato interno do nosso corpo. Existe um centro de controle super sofisticado que, sem que a gente nem perceba, está o tempo todo monitorando e ajustando a nossa temperatura para manter tudo em equilíbrio. Bem lá no centro do cérebro, a gente tem o hipotálamo. Pense nele como se fosse o termostato de uma casa, sabe? Ele está programado para manter a temperatura ideal, ali perto dos 36,5 graus Celsius. Qualquer desvio, para mais ou para menos, ele já aciona todos os sistemas para corrigir a situação. E aqui está o grande desafio para o nosso termostato. O nosso corpo, acredite, é bem ineficiente. Se a gente olhar aqui no gráfico, dá para ver que só 25% da energia que a gente consome vira movimento de verdade. E os outros 75%? Bom, isso aí vira puro calor. É uma quantidade enorme de calor que precisa ser dissipada a todo custo. Então, como é que a gente se livra desse calor todo? O corpo tem um verdadeiro arsenal de estratégias para transferir esse calor interno para o ambiente. Vamos dar uma olhada nas ferramentas que ele usa. Basicamente, existem 4 mecanismos principais. A condução, que é por contato direto, a convecção, que é a troca com o ar ou a água em volta, e a radiação, na forma de calor infravermelho. Mas olha, durante o exercício, uma delas se torna estrela principal, de longe, a evaporação. E o quão importante é essa tal de evaporação? Bom, durante a atividade física, ela é responsável por impressionantes 80% de toda a perda de calor. É, sem dúvida nenhuma, o nosso principal sistema de refrigeração. Então, o ponto crucial é esse aqui. Não é o ato de suar que resfria a gente, mas sim a evaporação desse suor da pele. Se o suor só escorre pelo corpo, ele não está cumprindo a função dele, e é só uma perda inútil de água. A mágica acontece na transformação do líquido em gás. E isso nos leva a um cenário bem mais desafiador. O que acontece quando o ambiente não ajuda, hein? Se exercitar em condições quentes e principalmente úmidas, coloca o nosso sistema de refrigeração em xeque. Dê uma olhada nesse gráfico. Ele mostra a relação de risco para corredores de longa distância. A cor vai ficando mais escura conforme o perigo aumenta. Reparem como não é só a temperatura que importa. Uma temperatura de 26 graus com 90% de umidade pode ser tão ou até mais perigosa do que 34 graus com a umidade baixa. A umidade é um fator super crítico. E por que isso? Porque em dias quentes a transferência de calor por convecção e radiação já diminui bastante. A evaporação acaba virando nosso método de resfriamento quase que exclusivo. O problema é que, se o ar já está cheio de umidade, essa evaporação fica bloqueada. Aí o nosso principal sistema de segurança começa a falhar. E quando a produção de calor supera a capacidade do corpo de se livrar dele, aí a gente entra na zona de perigo. O superaquecimento não é brincadeira, e o corpo tem mecanismos de defesa bem drásticos para lidar com isso. Esse número aqui é a chave de tudo. Entre 40 e 41 graus Celsius de temperatura interna, a gente atinge o que os cientistas chamam de temperatura crítica. Nesse ponto, o cérebro entende que existe um risco real, iminente, de danos permanentes às nossas células e proteínas. E o cérebro age, e age rápido. Ele manda sinais de alerta fortíssimos, tipo uma fadiga que te derruba, para forçar a gente a diminuir o ritmo. Se a gente ignorar, ele pode até induzir um desmaio. É um mecanismo de proteção extremo para parar o exercício na marra e evitar que as proteínas do corpo comecem a se danificar pelo calor. E esse é um dano que pode ser irreversível. Ao mesmo tempo que está lutando contra o calor, o corpo trava outra batalha, a resposta à desidratação. Perder muito suor é perigoso, e o corpo tem uma resposta hormonal super precisa para conservar cada gotinha de água. Agora, vamos ver como o corpo reage. Esse fluxograma parece meio complexo, mas a ideia por trás é simples. Tudo começa lá em cima. O exercício faz a gente suar, o que leva à desidratação. A partir daí, o corpo aciona 2 respostas hormonais ao mesmo tempo para resolver o problema. Se a gente focar no caminho da esquerda, a perda de água deixa o sangue mais concentrado. O hipotálamo, aquele nosso termostato, percebe isso na hora e libera um hormônio chamado ADH. A mensagem do ADH para os rins é bem simples e direta. Ei, parem de liberar água, reabsorvam o máximo que der. Agora, olhando para o caminho da direita, a desidratação também faz a pressão arterial diminuir. Os rins detectam isso e começam uma reação em cadeia que libera outro hormônio, a aldosterona. O trabalho dela é fazer os rins segurarem mais sódio. E é aqui que está o truque. A água sempre segue o sódio. Então, ao reter mais sódio, o corpo automaticamente retém mais água junto. O resultado final desses 2 caminhos é o mesmo. O corpo se transforma numa máquina de conservar água. A produção de urina diminui drasticamente.
Tudo isso para proteger o volume de líquido corporal, que é vital para a função do coração e para a nossa própria capacidade de continuar suando. É um sistema elegante e, olha, vital.